Olá, bom dia, amados. Tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz quarta-feira. Hoje, quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Bom dia, Anderson Soares, Isa, Vani, bom dia, queridos amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até esse presente momento. Seja uma quarta-feira de amor, de alegria, de paz. Uma quarta-feira, amados, onde Deus nos coloca em situações, né, amados, para a gente exercer na prática, né, tudo aquilo que a gente pede para Ele, Senhor, me ajude a ter mais paciência. E Ele nos coloca na prática, amados. Será que estamos exercendo mais a nossa paciência? Precisamos exercer ainda mais e tantas outras coisas, né? Porque é na prática, né, amados? A gente pede, 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 agora, aí depois Deus fala assim, ó, então agora você vai para a prática. Vamos para a prática para você exercer, né, queridos? E a gente precisa, sim, todos os dias avançar. Poxa, ontem falei, não foi exatamente como eu gostaria que tivesse sido. Eu acho que eu posso melhorar aqui, posso ajustar ali. A gente olha para dentro e fala, não, realmente, Senhor, eu posso melhorar e melhorar muito essa área, esse aspecto da minha vida. E essa humildade, né, amados? Diante do Senhor, especialmente, né, amados? A gente faz com que gere grandes frutos na nossa vida. Ao invés da gente chegar com o coração soberbo, coração altivo, coração de eu já sei tudo sobre todas as coisas, que a gente tenha essa humildade de reconhecer a cada dia, né? Falar, Senhor, eu quero aprender, eu quero evoluir, eu sei que tem muitas coisas mais que eu preciso aprender e eu estou disposto, eu estou disposta. E pode ter certeza que na prática nós vamos passar por situações assim. Então estejam abertos, queridos, nesse dia, nessa quarta-feira, dia 9 de abril de 2025, a passar pelas práticas do Senhor. E agradeça a Ele, amados, agradeça porque tudo coopera para o nosso bem. E queridos, amados, preciosos, a gente falou muito rapidamente, não me lembro agora se foi, acho que foi na segunda-feira, em algum momento, rapidamente, eu comentei sobre um versículo tão poderoso que a gente encontra lá em Apocalipse capítulo 2, onde nós somos alertados, né, para voltarmos para o primeiro amor. Hoje nós vamos nos aprofundar mais nessa palavra. O Deus está sempre batendo na porta do nosso coração, da porta da nossa vida. Deus está sempre nos chamando para perto dele, amados. Então, de repente, se você andou aí afastado, se você andou aí sem ter tempo de qualidade para Deus, esse é o momento, amados. Esse é o dia, esse é o momento para que você se jogue novamente nos braços amorosos de Deus, porque não tem nenhum lugar, amados, nenhum lugar melhor, que nos encha mais, que nos preencha. Não existe lugar melhor do que estarmos aos pés do Senhor, em comunhão com Ele, e orando, louvando, e ouvindo também, né, amados, o que Ele está falando no nosso coração. E não tem alegria maior, amados. Não tem alegria maior, não tem lugar melhor para estarmos do que juntinho do nosso Deus, soberano sobre todas as coisas. Vamos fazer a nossa oração, vamos nos aprofundar nessa palavra e se alegre na certeza de que grandes coisas estão por vir. A glória de Deus, ela vem degrau por degrau. O melhor sempre está por vir, amados. Olá, Rubi, precioso de seu Jesus, Thaís, Angélica, Valmir, Davine, Valmir, a paz do Senhor, Crícias. Vamos fazer a nossa oração, queridos. Vamos já nos aproximar, né, amados, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso Deus soberano. Sem Jesus nós não somos nada, amados. Sem Jesus nós nada somos. Ele é o autor da vida. E como é maravilhoso a gente estar em comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse dia que está começando agora. Pai, inúmeras são as distrações.
Mas ajude-nos, Pai, nos fortaleça. Ajude-nos a manter a nossa concentração a cada dia, Pai, nas coisas que realmente importam, Pai. Ajude-nos, Pai, a cada dia, Pai, a avançarmos, Pai, e a crescermos graça, sabedoria aos seus olhos tão preciosos. Nós agradecemos pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. O Senhor é aquele que nunca nos abandona. O Senhor é aquele que não solta nossa mão jamais. Assim como o Senhor nunca solta nossa mão, Pai. Queremos jamais, jamais, jamais soltar a sua mão de volta, Pai. Que os nossos olhos estejam, Pai, nas coisas que realmente importam, Pai. Ajude-nos, Pai, a cada dia avançarmos, Pai. Sabemos que muitas vezes pedimos coisas, né, em secreto nas nossas orações. E o Senhor nos coloca na prática para que a gente desenvolva aqueles pedidos que andamos fazendo. Ajude-nos a estarmos atentos, Pai. E a nos perdoarmos, Pai, por falharmos um dia. Entendermos que quando falamos com o Senhor, que nós somos completamente perdoados, o seu perdão é completo, ele sara a nossa alma. Mas muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar, Pai. Muitas vezes por um momento, uma resposta atravessada que nós damos. Muitas vezes por um momento de talvez grosseria, um momento de falta de paciência, um momento de distração, Pai. E a gente não consegue se perdoar por isso. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos a entender que nós somos perdoados pelo Senhor, Pai. Então quem somos nós para não nos perdoar, Pai? Ajude-nos a ter esse entendimento a cada dia e também a cada momento, Pai. Entendermos que temos a oportunidade de ajustar em nós, ajustarmos na nossa vida o que precisa ser ajustado, que cada dia é um grande presente do Senhor. E esse dia também é assim, esse dia único, porque não haverá outro dia 9 de abril de 2025. Que nesse dia, Pai, a gente aproveite da melhor maneira todas as situações que o Senhor coloca na nossa vida, Pai. Ajude-nos a nos arrependermos, a deixarmos para trás, a entendermos o que o Senhor está dizendo para a gente, Pai. E sempre, Pai, sempre se jogar nos seus braços amorosos, Pai, que é o melhor lugar para estarmos. Obrigada pela sua palavra viva e eficaz. Obrigada por transformar a nossa vida. Obrigada, Pai, por ouvir as nossas orações e na hora certa, no tempo certo, o Senhor fazia o que parecia impossível aos nossos olhos naturais, Pai. Ajude-nos a cada dia termos confiança, Pai, porque aquilo que parecia impossível, o Senhor tornou possível, Pai. Obrigada, Pai, por nos chamar para esse lugar de confiança total. Esse lugar, Pai, onde nós não temos compreensão, mas depois nós vamos saber, Pai, que sempre, sempre, sempre já estava lá, já estava nos esperando. E ajude-nos, Pai, a dar esse passo a mais. Ajude-nos, Pai, a avançar o que precisamos avançar. Às vezes estamos bem perto, Pai, bem perto de alcançarmos, Pai. E as distrações são inúmeras e faz com que a gente se distraia. Ajude-nos a estarmos atentos a cada dia, Pai. Obrigada, Pai, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada por abençoar, guardar e proteger a nossa saída e a nossa chegada desde agora para sempre. Proteja, abençoe e guarde também, Pai, os nossos familiares, os nossos amigos. Ensina-nos, Pai, a cada dia a amar como o Senhor deseja que a gente ame, a perdoar da maneira que o Senhor deseja que a gente perdoe, a avançar da maneira que o Senhor deseja que a gente avance, Pai. Obrigada por tudo, nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, queridos, tudo bem? Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Amados, não existe alegria maior, mais uma vez eu vou dizer, do que a gente estar alinhado com Deus, do que quando a gente escolhe dar aquele passo, sabe, amados, em direção ao Senhor. Que a gente diz, eu vou deixar todas essas distrações de lado e vou passar um tempo aqui com Deus. Amados, muitas vezes a gente se prostra naquele lugar que a gente já tem como o nosso cantinho de oração, a gente se prostra ali
E as lágrimas, amados, não tem nem como a gente segurar aquelas lágrimas. As lágrimas vêm, as lágrimas transbordam nos nossos olhos. Às vezes não chega nem um minuto, alguns segundos. A gente já entende, já fala para o Senhor, meu Deus, não existe lugar melhor. Não existe nenhum outro lugar no planeta que eu gostaria de estar mais do que aqui e agora com o Senhor. E muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, amados. E esse é o convite da live, amados, hoje. Para se você andou aí muito distraído, né, amados? Com as centenas, bilhares de distrações, né, amados? Que tentam todos os dias, né, amados? Todos os dias, uma novidade. Tem todos os dias alguma coisa para nos distrair. Todos os dias você fala assim, não, hoje eu vou chegar mais cedo em casa. Eu vou fazer rapidamente as minhas obrigações, o que eu tenho que fazer. E vou fazer a minha alegria maior, eu vou cuidar da minha alegria maior, que é estar no meu momento com Deus. Eu vou estar ali regando o jardim, o meu jardim junto com o Senhor. Eu vou estar ali ouvindo o que Ele está me dizendo, ajustando o que eu preciso ajustar dentro de mim. Eu vou louvar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler Provérbios 9, hoje dia 9. Eu vou abrir a Bíblia aqui em outra passagem, vou ver o que o Senhor está me orientando. Eu vou fazer isso. Aí você planeja. E aí, de fato, você chega mais cedo em casa, você fala, oba, hoje eu vou fazer aquilo que eu já tinha planejado. Amados, aí começa. Aí aparece uma coisa aqui, aparece uma coisa ali. E o telefone toca sem parar. E as notificações chegam. E aí aparece, uma novidade aqui, vem ler essa novidade, vem ver essa novidade. Aí você fala assim, não, eu vou ficar aqui só 5 minutinhos e vou fazer aquilo que eu estava disposta a fazer. Vou ficar aqui no meu manual, que eu preciso me entender mais, eu preciso entender por que eu fiz aquilo, por que eu falei aquilo, como é que eu posso corrigir, como é que eu posso ajustar aquilo ali dentro de mim. Então preciso passar tempo aqui com o meu manual, preciso passar tempo com aquele que me fez, que me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Eu vou fazer isso. Só que as distrações são inúmeras, e quando aqueles 5 minutos que você ia dar uma olhadinha aqui, ali naquela distração, quando vê, foram 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, sei lá quantas horas, né, amados? E aí já deu aquela desconectada, e quando você olhou para a Bíblia, o olho já pesou, aí você fala assim, não, deixa, amanhã eu vou tentar novamente. Amados, é exatamente isso que nós precisamos vencer todos os dias. Todos os dias. Essas inúmeras distrações. Se você se planejou para passar um tempo com Deus, mesmo que seja alguns minutos, 10 minutos que seja, porque a gente sabe que a gente começa com 10 minutos, mas quando vê a gente se perde no tempo, porque a gente fica ali envolvido. Mas a gente começa ali com alguns minutos e daqui a pouco você está ali chorando, daqui a pouco vem alguma revelação para você. É incrível como vem uma palavra exatamente de acordo com aquele momento que estamos passando, que estamos atravessando. A gente tem um entendimento, nossos olhos espirituais se abrem. A gente não pode deixar isso morrer, e esse é o convite, porque nós encontramos exatamente essa palavra em Apocalipse 2. Eu vou ler os versículos 4 e 5. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A gente sabe que aqui é uma carta à igreja de Éfeso, né, amados? A gente sabe que toda a Bíblia também vem para cada um de nós. E esse é um alerta, amados. Esse é um alerta para que a gente nunca se esqueça do lugar que nós realmente devemos estar. Nunca se esqueça que sim, Jesus se importa com a gente. Sim, Jesus diz para a gente não abandonar o primeiro amor. E se abandonamos o primeiro amor, o convite continua de pé, porque Jesus é misericordioso. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembre-se quando você começou a sua caminhada com Deus, no início da sua caminhada com Deus, como você tinha essa entrega, esse amor, essa dedicação e esse fervor, assim como os Efésios. Lembra que você ficava ali, você se perdia no tempo, porque você só queria saber de ficar logo pertinho
do Senhor, clamando e louvando, e você fala, não, você falava para você mesmo, não, vou colocar só mais um louvor, e quando via tinha 2, 3, 4, 5, você ficava lá em plena comunhão com o Senhor, naquela alegria, e às vezes você até mesmo dançava para lá, para cá, e de repente tinha muitos problemas na sua vida naquele momento, circunstâncias que pelos olhos naturais seriam impossíveis de você sorrir, e você ainda assim, você estava gargalhando na presença do Senhor, aquilo que parecia um problemão, ou aquelas situações que pareciam problemas, muitos problemas, pipocando ali em tudo quanto é lugar. De repente, quando você estava ali em comunhão com o Senhor, aquilo ali perdeu a força. Aquilo ali perdeu a importância sobre você. Aquilo ali perdeu a importância sobre a sua vida. Porque você, naqueles momentos, você se dava conta de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é nosso Pai, e como Pai amoroso, Ele tem o melhor para cada um de nós. Nós temos o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo e qualquer nome. E nós podemos combater todas as coisas, não pela força do nosso braço, mas pelo nome do Senhor, pelo nome de Jesus, amados. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só que, como eu estava dizendo, as distrações são inúmeras, todos os dias, mas assuma esse compromisso. Imagina Jesus olhando para cada um de nós e dizendo, contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Não é possível que a gente não sinta tristeza só de imaginar uma coisa dessa, amados. Só de imaginar Jesus olhando para a gente e dizendo isso. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Mas graças à misericórdia do Senhor é que nós não somos consumidos. Ele continua dizendo, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então lembra onde foi, o que aconteceu, o que rompeu aquele primeiro amor, onde que isso aconteceu? O que foi que aconteceu? Que você, num dia, estava lá louvando e horas com Deus, e você abria os salmos e você orava, porque a Bíblia também nos diz que nós podemos orar através dos salmos. E você orava através dos salmos e você pesquisava, estou com essa situação aqui, qual é a palavra que combate? E declarava. Estou com essa situação aqui, qual é o salmo? E você declarava aquele salmo e você se enchia de Deus, enchia de força, enchia de vigor, enchia de coragem. Onde foi? O que aconteceu? Qual foi a situação? Lembra disso, amados. Lembra o que aconteceu. Foi de repente algo que você cometeu, que você está aí se punindo, se culpando com as próprias mãos, quando o convite de Jesus é para que você volte de novo, para que você fique perto dele, para o lugar que nós nunca devemos sair. E ele continua com o convite, ele continua dizendo que eis que estou à porta e bato. E todo aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele, e ele comigo. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Todos os dias esse convite está de pé, amados. Assim como lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembra onde foi? O que aconteceu? Por que eu estava naquele primeiro amor, aquele amor, apaixonada por Jesus, apaixonada por Jesus, querendo mais de Jesus. As coisas no mundo não tinham a menor importância. As coisas do mundo estavam lá, no lugar delas. E em primeiro lugar, eu lá junto com o Senhor, e louvando, e clamando, e cheia de Deus. E Ele mesmo me dava as instruções para as demais coisas. Vamos lá, bora, meu Jesus, bora aí, ó. Começamos a falar de arrependimento, falamos de voltar para o primeiro amor. A internet cai, né? Que curioso. Queridos, volte, pensa nisso, pensa. No início da minha caminhada com Deus, como é que era? Como é que eu era naquele momento? Com Ele. O que eu queria? O que eu buscava? Era daquele jeito, fazia desse jeito, fazia assim, fazia assado, e eu ouvia a palavra de Deus, não deixava de ouvir de jeito nenhum a palavra de Deus, não deixava de ler a Bíblia, de orar, de ter comunhão com os irmãos, e eu fazia isso, era aquilo, e eu ficava sempre cheia de Deus, e as coisas iam acontecendo na minha vida, porque Deus me dava as estratégias, as coisas se levantavam para cair, porque Deus já me dava a estratégia certa para passar, para resolver aquilo ali.
Eu queria mais de Deus, eu queria mais de Deus. Eu ficava ali animada, naquela expectativa de chegar a uma determinada hora, eu ficar ali com o meu Senhor, com o meu Deus. E era uma sensação onde, amados, e você que já vivenciou isso, você sabe muito bem como é. É uma sensação que a gente, nada, sabe o que é nada? Nada, absolutamente nada nos traz. O que essa comunhão com o Senhor Jesus nos traz. Não existe alegria maior, amados. Não existe alegria do que a gente estar ali naquela presença, naquela comunhão com o Senhor e quando Ele se manifesta, amados. Meu Deus do céu, amados. Não tem como. Por mais que você pense assim, não, tal coisa, tão inalcançável, eu quero tanto. De repente um bem material, alguma coisa na sua família, alguma coisa no seu trabalho, alguma coisa que você quer muito ter. Isso pode trazer alegria, claro, amados. E a Bíblia não proíbe a gente de querer essas coisas, não. Agora, ela nos alerta para a inversão de valores. Alerta para a gente querer mais essas coisas do que Jesus. Alerta para a gente achar que essas coisas têm mais valor do que o nosso Senhor Jesus. Da gente achar que a gente ter um bem material é mais importante do que a gente ter Jesus. Porque quando temos Jesus, amados, nós temos tudo. Tudo. Busque o abençoador, amados. Que a bênção vem como consequência, mas queira no íntimo do seu ser ter relacionamento com o abençoador. E não apenas busque Jesus para bênção. Até porque nós já somos abençoados. A gente encontra lá em Efésios essa palavra. Mas para a gente permanecer na bênção, busque, amados, busque o abençoador. Dê valor ao seu momento com Jesus. Dê valor ao fato do sacrifício que Ele fez para que você, eu, nós tivéssemos acesso direto ao Pai. Dê valor a tudo que Ele fez por amor a todos nós, amados. Vamos dar mais valor àquilo que Jesus fez. Não é possível, amados. Outro dia eu vi um vídeo, apareceu para mim assim, um corte, né, daqueles, o pessoal chama corte. Um corte de uma pessoa perguntando, você prefere 5 minutos com Jesus ou 5 milhões de reais? E me espantou a quantidade de gente que falou que preferia 5 milhões de reais na conta, né? E eu falei, meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa, né? Então a gente ora para essas pessoas, amados, para que elas conheçam o amor de Jesus, para que elas tenham esse coração inclinado para o nosso Senhor Jesus, que elas saibam que realmente tem valor. A Bíblia nos diz que a partir do momento que a gente contempla, que a gente aprecia o dinheiro, ele vai embora. Não está dizendo que é errado ter. É errado ter essa admiração, nossa, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que a gente não faz? Eu tenho Jesus. As pessoas enchem a boca, se gabam para esfregar alguma coisa na cara de outra pessoa, para achar que ela acha que é melhor porque ela tem um carro, porque ela tem uma casa, porque ela tem alguma coisa, ela acha que ela é muito melhor do que os outros por isso. Então ela fica se gabando disso, dizendo de propósito na frente de outras pessoas, dizendo de propósito nas redes sociais que tem, às vezes aluga e diz que é dela só para tentar impressionar, para vender um curso, não sabe como é que é, amados. E fica se gabando daquilo ali. Agora, coisa boa é quando a gente ouve alguém dizer, não, Jesus, eu tenho Jesus, o que mais me enche é Jesus, o que mais me importa nessa vida é estar em comunhão com o Senhor Jesus. Em primeiríssimo lugar, eu coloco Jesus na minha vida, em primeiro lugar, Jesus. Por quê, amados? Quando a gente coloca o nosso coração aonde realmente a gente deve colocar o nosso coração, todas as demais coisas vêm, nós vimos isso ontem. Todas as demais coisas são acrescentadas na nossa vida do jeito certo, da maneira certa. Pode vir bem materiais? Claro que sim, amados. Pode vir dinheiro? Sim, com certeza. Até porque como que vamos ser generosos da maneira que a Bíblia pede para a gente ser generoso, se não temos nada nunca para dar para ninguém, para ajudar as outras pessoas? Então, sim. Não é errado, amados. O que é errado
É a gente achar que qualquer outra coisa é mais importante do que Jesus. É a gente inverter essa ordem. É a gente começar a prosperar, começar a ter sucesso, começar a ter as coisas que um dia nós oramos, nós imploramos, nós choramos para Deus, pedindo para ter aquilo, pedindo para viver aquilo, pedindo para morar em tal lugar, pedindo para viver tal coisa na nossa vida. E Deus responde a nossa oração, Deus nos abençoa e a primeira coisa que a gente faz é virar as costas para Ele, achar que fomos nós que fizemos aquilo ali. É virar as costas para o Senhor, abandonar o primeiro amor, não ter mais comunhão nenhuma com Ele, deixar o amor esfriar completamente, começar a achar que somos incríveis, maravilhosos, sensacionais, arrogantes, melhor do que tudo e todos. Isso é que é completamente errado, amados. Jesus nos abençoa, abençoa. E mais um motivo, quando Ele responde a nossa oração, quando a gente vive as coisas com dia, nós oramos em secreto, coisas que só Ele sabia, e Ele nos abençoou. Que o primeiro lugar que a gente vá é para os pés dele para agradecer. Obrigada, Senhor Jesus. Eu sei que foi o Senhor. Eu sei que foi o Senhor que derramou essa bênção na minha vida. E eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Muito obrigada por isso. Ao invés de virar as costas para Ele. Então não deixe o primeiro amor esfriar, amados. Esfriou? Lembra lá do início da sua caminhada com Deus. O convite está de pé todos os dias. Lembre-se do início da sua caminhada com Deus. Peça ajuda a Ele. E Ele vai ver no seu coração a vontade de você querer ter mais fome, de você querer ter mais sede por Ele. Peça para Ele, fala, Pai, aumente a minha fome, a minha sede pelo Senhor, de tudo o que envolve o Senhor, porque eu preciso, eu quero, é onde eu me abasteço completamente. Então me ajude a eliminar as distrações. Deus responde às nossas orações, amados. Ainda mais essas onde Ele está vendo no nosso coração. A vontade de voltar para os braços amorosos dEle. A gente dá esse passo. A gente diz, eu quero. Porque Ele nos respeita, amados. Ele respeita. Respeita as nossas decisões. A gente, quando se alinha com Ele, a gente sabe as decisões que a gente deve tomar. Mas muitas vezes a gente toma decisão precipitada, age por impulso e Ele respeita. Mas quando a gente dá esse passo, eu falo, Senhor, por favor, eu tô aqui, eu me arrependo, eu quero de volta a nossa comunhão todos os dias juntos, aquela fome, aquela sede que eu tinha pelo Senhor, e alinha o meu coração com o seu. Vamos ajustar a rota? Pode ter certeza, amados, que Deus vai ouvir o som do seu coração e Ele vai inclinar os ouvidos para você, Ele vai estender a mão para você, amados. Não há fundo do poço tão fundo que Jesus não possa nos tirar de lá, amados. Não existe. E de repente você eu tô aqui nesse lamaçal, nesse fundo do poço, nem eu sei como vim parar aqui, ou sei exatamente como vim parar aqui, mas o fato é que eu tô aqui nesse fundo do poço, sujo, nessa lama. Ninguém mais me vê, ninguém me enxerga. Experimente falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o nosso Deus Todo-Poderoso, com o Pai da Eternidade. Experimente falar com Jesus, pedir ajuda dele. Sincera, pura, doce, verdadeira, honesta, transparente. E você vai ver. Busque o abençoador, amados. Busque o abençoador. E lembre-se, amados, daquele momento de entrega, de fervor, de amor, de louvor, de dedicação, que as coisas de Jesus tinham um valor enorme para você e você amava falar sobre Jesus, você gostava de compartilhar seus testemunhos, as coisas que Jesus já fez por você, de onde Ele te tirou. De repente isso foi esfriando, mas guarde esses versículos, amados, guarde e reflita sobre eles e tome ações sobre isso. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então se joga nos braços amorosos, amados, do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Queridos, essa será a nossa palavra do dia, para aqueles que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora. Queridos,
Isso tudo é muito importante, é muito sério. Não inverta a ordem. Não inverta a ordem. Não permita que a ordem seja invertida na sua vida. Tá bom? Em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, Deus. Mais uma vez, em primeiro lugar, Deus. A gente viu ontem. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então veja, reflita um pouquinho sobre a sua vida, sobre o seu tempo com o Senhor, sobre o primeiro amor, como é que anda o seu primeiro amor junto com o Senhor Jesus. E lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que você praticava no início. Um beijo para todos vocês, nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Joyce, Anderson, Priscilinha, Arley, Diogo, Angélica, minha querida, isso, Rosângela, Mauro, Solange, Ana, Juliane, Crícia, amém, minha querida, Silvana, amém, minha querida, para você, para toda essa família, para o seu netinho Gabriel Cauê, Rita, Fábio, Isadora, Anisete, Mário, Brenda, Rayane, Luciana, Ana, Joelma, amém, minha querida, amém, querida Joelma, Deus te abençoe. Jaci, Elaine, Samanta, Crícia, mais uma vez, André, Beatriz, Gabriel, Isnaele. Oi, Maria Helena, tudo bom, minha querida? Quanto tempo? Que bom você aqui com a gente. Whitson, Solange, Jussara, Aderrilton, Marcelo, Paulinha, Andréia, Salomé, Jonathan, Thay, Juscelene, Simone, Maristela, Davi, Lucas, Rogério. E todos vocês que passaram pela live vão assistir depois. Obrigada, queridos. Que Deus os abençoe e até amanhã. Em nome de Jesus.